Boa tarde, irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas. Boa tarde também a todos os amigos que nos acompanham. Eu sou o Pastor Júnior, essa é mais uma edição do nosso Pão das Três. Hoje é sexta-feira, dia 16 de outubro de 2020. Hoje o dia está um pouquinho mais carrancudo, um pouquinho mais nublado, mas a temperatura está muito agradável. Portanto, nós temos também motivos para agradecer ao Senhor, né? Porque Ele nos dá os dias de sol, os dias de chuva, os dias de frio, os dias bons, os dias maus, para que em todos eles, de alguma maneira, a sua glória, as suas bênçãos, a sua misericórdia, a sua graça se manifestam. Eu estou rindo porque sempre tem gente assim reclamando, que gostoso o frio, e outros reclamando do frio, que gostoso o calor. E todas as temperaturas, elas foram feitas por Deus e todas elas servem aos seus propósitos também na nossa vida. Então, nos dias de chuva, nós agradecemos pela chuva, nos dias de frio, agradecemos pelo frio, nos dias de calor, agradecemos pelo calor, em tudo devemos dar graças ao Senhor. Não é isso que a Bíblia nos ensina? Então, é por isso que eu estou comentando. Então, mais um dia maravilhoso que o Senhor nos dá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de ensinar e aprender no reino, que é algo que a gente faz constantemente quando nós somos cristãos. Então é uma área aí da nossa vida que a gente precisa ter um cuidado bastante grande. Ontem foi dia dos professores, então tem um pouquinho a ver o que eu vou dizer aqui, mas não necessariamente com o dia dos professores, né? Mas tem a ver com a vida do cristão, com a vida da gente em todo o tempo, em todos os dias. Vamos orar então. Se você tiver pedidos de oração, deixe aí nos comentários. A gente vai tentar deixar não escapar aí as mensagens, principalmente aquelas em que são motivos de oração, para a gente tentar orar durante o nosso Pão das Três. A gente pede para você também compartilhar o vídeo, veja, mas compartilhe também na sua timeline, ou de repente abra uma sala de vídeo, para que pessoas que fazem parte dos seus contatos também possam de alguma maneira nos acompanhar no Pão das Três. E mais uma vez, como sempre fazemos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais uma tarde, obrigado por mais um Pão das Três, obrigado por mais uma oportunidade que temos, ó Pai, de ler a Tua Palavra juntos, de termos comunhão, ó Deus, aqui através das redes sociais com os nossos irmãos, que têm, ó Deus, buscado andar, ó Deus, nos Teus caminhos e compartilham conosco da mesma salvação, da mesma fé, do mesmo entendimento, do mesmo batismo, do mesmo Espírito. E por isso, ó Deus, é com alegria que às tardes, ó Deus, temos nos reunido para ouvir a Tua Palavra e também para, ó Deus, nos edificarmos uns aos outros. Fique conosco durante mais este Pão das Três e abençoe a vida, ó Pai, de todos que participarem, seja agora, seja através aqui do Facebook mais tarde, quando o nosso vídeo também for para o YouTube, enfim, que em todo momento, ó Pai, a tua graça, a Tua Palavra, ó Deus, possa alcançar a vida daqueles que têm buscado ao Senhor. Muito obrigado, nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Eu queria cantar com vocês o hino 137 do cantor cristão, que é um hino bem curtinho, bem bonito, que é o Pão da Vida, né? E o Pão da Vida é Jesus, o hino também fala isso, mas ele fala também do amor pela Palavra de Deus, pelo amor para aprender, e como o aprendizado no reino de Deus nos ajuda a conhecer mais Jesus, a andar melhor com o Senhor. E não é só um conhecimento pelo conhecimento, é um conhecimento que traz vida, que traz salvação e que traz transformação, tá bom? Enquanto a Salvador teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra nem a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Salvador Redentor. À beira-mar, Jesus, batiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Da vida o pão és tu, nem coisa assim, satisfazes, Jesus, a mim. Amém. O pão da vida é Jesus, enquanto, ó Salvador,
o teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver. Da mera letra além a ti, Senhor, eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. Ou seja, não ver a mera letra, né? Então alguns até dizem assim, né? A letra mata, mas o Espírito vivifica. E muitos entendem isso de uma forma tão distorcida, querendo incentivar os outros a não lerem, a não se aprofundarem. E o apóstolo Paulo não estava falando disso, o que ele estava falando era da letra da lei, né? Da compreensão fria das regras e das leis estabelecidas, desacompanhadas do amor, desacompanhadas da graça, da interpretação do Espírito. Então, na verdade, se a gente for entender bem o que o apóstolo Paulo diz, o que ele diz é o seguinte: a gente tem que conhecer muito a lei, estudar muito a lei, mas ela também tem que ser interpretada, dirigida e guardada nos nossos corações através do Espírito, porque ele vai ensinar a gente a pegar aquilo que a gente está entendendo, que a gente está lendo, que a gente está estudando, está se aprofundando, e colocar na prática da maneira como está escrito, né? Então é uma pena que distorçam tanto isso aí e acabem incentivando até de um certo sentido a ignorância das pessoas, né? Lembrando que a palavra ignorância ela não quer dizer brutalidade, ela quer dizer, na verdade, falta de conhecimento, né? Ou falta de entendimento, tá? Então acabam incentivando essa falta de conhecimento, essa falta de entendimento. E é o nosso assunto de hoje, né? A gente vai falar um pouquinho sobre perseverança, né? O ensino e aprendizagem no reino, ou a perseverança, né? No ensino e na aprendizagem no reino. E hoje a gente vai ver um pouquinho de um texto bastante conhecido, mas eu quero chamar a atenção para um outro aspecto desse texto, tá? Que é Atos dos Apóstolos, capítulo 2, os versos de 42 a 47, que é bastante conhecido. Muita gente olha para esse texto, queria tanto viver naquele tempo, que a igreja hoje fosse dessa forma, né? Então ficam com esses sonhos aí irrealizáveis. Vivemos um outro tempo, mas podemos viver como igreja, como crentes, a plenitude da graça de Deus. Só quero pedir perdão para os irmãos, porque a pessoa que impede que isso aconteça sempre sou eu. Né? É o pensamento que todos nós devemos ter, né? Se a igreja tem problemas, a culpa é de uma pessoa só. Essa pessoa sou eu, né? E essa é uma frase que tem que estar na boca de cada um. Sou eu que impeço, né? A igreja de crescer e de evoluir. Então me entendam bem aí. Vamos orar e vamos estudar um pouquinho desse trecho. Na verdade, só um trechinho bem pequenininho, a gente vai ler uma passagem um pouco maior, mas a gente vai destacar só um trechinho bem pequeno aqui dessa passagem que eu estou referenciando aí, tá? Que é Atos dos Apóstolos, capítulo 2, os versos de 42 a 47. Vamos orar? Pai, obrigado porque mais uma vez estamos, ó Deus, com alegrias nos nossos corações por estarmos diante da Tua Palavra e num momento importante em que vamos compartilhar, ó Deus, a Tua Palavra com a Tua Igreja. E o Senhor, ó Deus, através do Teu Espírito Santo, vai nos ensinar, ó Deus, coisas nessa tarde, porque sabemos que temos muito a aprender. Continuamos como servos, como discípulos, ó Pai, como alunos, ó Pai, no Teu reino. E, ó Pai, sabemos que o Senhor, ó Pai, se agrada, ó Pai, do desejo do nosso coração de aprender. E o Senhor também pode estar certo, ó Pai, da vontade que temos de continuar crescendo no Teu reino. Muito obrigado por tudo, nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações, e em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo nas graças de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Texto lindo, né? Maravilhoso, falando de como era mais ou menos o dia a dia da igreja primitiva. Ou da igreja lá do primeiro século, né? Eu sei de primitiva é um termo que eu nem gosto, mas é uma maneira que todo mundo entende. Porque de primitiva essa igreja não tinha nada. Mas ela tinha um monte de problema também, tá? Não esquece dos judaizantes, não esquece de Ananias e de Safira, não esquece das perseguições. Eles tinham um monte de problemas e dificuldades, mas os problemas e as dificuldades daqueles irmãos não impediam que eles vivessem a plenitude da vida da igreja. Que é uma coisa que todo mundo se engana, né? A pessoa, minha igreja é isso, minha igreja é aquilo, tem esse problema, tem aquele problema. Isso daí não quer dizer nada. A igreja tem problemas porque ela é composta por pecadores, por pessoas limitadas, mas a graça de Deus está lá.
Você tem que escolher também ver as coisas boas, viver as coisas boas, trabalhar pelas coisas boas e não estar o tempo todo exaltando as coisas ruins. Eu acho que foi até isso que Lucas fez aqui. Você acha que Lucas ignorava os problemas e as dificuldades que a igreja tinha? Tanto não é que ele vai contar depois, mas isso não impedia que ele visse a presença de Deus, a graça de Deus, né? Essa alegria que tinha lá nos testemunhos daqueles irmãos, né? Na verdade, Lucas não viveu esse momento, né? Ele foi o historiador, né, que levantou essas informações, e as pessoas passaram para ele que eram dias maravilhosos. Tinha problema, mas eram dias maravilhosos, tá bom? Então, eu disse que ontem foi dia dos professores, eu não estou necessariamente embalado pelo dia de ontem, mas tem a ver também, né? Porque tem a ver com ensino e com a aprendizagem, né? E a gente é sempre aluno e a gente também, num certo sentido, também é sempre professor. É o meu caso, é o caso aí na nossa igreja aí de tanta gente, né? Os 3 pastores, né, dão aula na igreja, na IBD, dão aula no seminário também no MISPA. Nós temos muitas ovelhas que são pedagogas, né, que são professoras nas escolas. Nós temos professores, pedagogos também, andragogos, né, que são aqueles que dão aula para os adultos. Agora a gente já tem uma nova modalidade de ensino e você já tem alguns aí que estão se especializando nisso, que são aqueles que dão aula pelas mídias digitais, e já existe até um novo nome aí, não sei se alguém sabe, eu não vou lembrar agora porque não deu tempo ainda de decorar, de internalizar essa ideia, esse conceito, mas tem isso também. E como alunos e como professores, né, a gente tem 2 desafios, né? Como professores, o desafio de ensinar, e como alunos o desafio de aprender. Então são desafios que estão colocados para nós pelo próprio Deus e pela própria vida, de continuarmos sempre aprendendo. Eu sempre incentivo qualquer pessoa que converse comigo, independentemente da profissão dela, independentemente da idade que ela tem, de continuar estudando, de continuar se aprofundando. Infelizmente a gente ainda tem no Brasil esse estigma, né, que é ruim, de que você só deve aprender, né, essa tese de que você só deve aprender para ganhar dinheiro, porque as pessoas muitas vezes ignoram que o conhecimento ele é um patrimônio por si só, e que o conhecimento ele traz transformações até biológicas, né, no nosso cérebro, nas nossas ligações neuronais, trazem transformações nas nossas emoções, mas as que eu sou mais preocupado, né, são aquelas que são espirituais, ou seja, elas também trazem novas possibilidades no nosso relacionamento com Deus e com o seu reino, tá? Mas aprender, né? Por exemplo, você vai começar um curso de música, né? Eu não sei se você já fez um curso de música, então eu já tive a oportunidade de estudar música lá na minha adolescência, na minha juventude, né? Estudar violão clássico e tal, então aquele negócio de ler partitura, de fazer aquelas coisas todas, tive um tempo lá dedicado àquilo, a ter aquela postura correta, e no início das aulas, né, os professores contam um pouco da história da música, e eu lembro sempre do momento lá em que eles dizem assim, as vantagens no aprendizado da música, ajuda com as emoções, ajuda no aprendizado de novos idiomas, ajuda na fixação de conhecimento, né? E assim, não é uma virtude só da música, é uma virtude de toda a ciência, de toda a maneira como você se aproxima do conhecimento, ele vai criar para vocês aí novas possibilidades. Então, a gente está sempre como professores e sempre como alunos, né? Que nem eu mesmo sou professor lá do seminário MISPA, mas eu continuo como aluno de teologia. Eu até brinco com os alunos, e é lógico que é uma provocação, né? Eu falo, mas vocês são seminaristas e estão reclamando? Eu sou seminarista também, porque seminarista é quem estuda em seminário. Se eu estou matriculado num curso no seminário teológico, eu continuo sendo seminarista, tá? Então vocês têm um dos seus pastores aí, que é o pastor Júnior, ele ainda é seminarista, tá? Já fui ordenado a pastor há mais de 20 anos, mas ainda estou estudando. Então, aquilo que eu incentivo as pessoas a fazerem, eu tenho procurado fazer na minha vida também. Sempre continue estudando, sempre continue aprendendo, sempre continue buscando. Então, olha que interessante, o próprio Jesus e os próprios apóstolos, eles eram mestres, eles ensinavam o tempo todo. E o próprio Jesus, ao longo da sua vida, também foi um aluno. Lembra quando ele está lá conversando com os doutores da lei aos 12 anos de idade no templo? É lógico que ele já tinha um conhecimento superior para o menino da idade dele, mas ele estava ali para ouvir a interpretação da lei. E ele estava aprendendo, desenvolvendo muito rápido, e aquilo ali trazia uma impressão muito grande, né? Impressionava a vida das pessoas que o acompanhavam.
Esse texto que a gente acabou de ler, a gente sempre começa falando, comiam juntos, bebiam juntos, dividiam as propriedades, vendiam tudo que tinham, eram usados pelo Espírito Santo, cantavam, adoravam. Mas você já parou para prestar atenção na primeira expressão que Lucas usa? Ele diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ele começa exatamente com essa expressão. E eu acho que não foi, tenho certeza, que não foi algo por acaso. Teve um propósito quando ele colocou isso. Ele fundamenta tudo o que acontece na vida daquelas pessoas, na citação desse texto, a sua alegria, singeleza, repartir as coisas, pelo fato de que elas ouviam os ensinamentos dos apóstolos e praticavam os ensinamentos dos apóstolos. E quando ele fala perseveravam na doutrina, a gente tem que entender que doutrina não é algo só para a cabeça, doutrina é algo para a prática. Por isso que estudar doutrina é tão importante, porque a doutrina, ela condiciona também a nossa forma de viver e a nossa forma de pensar e de agir. E aqui está muito claro, o que os apóstolos ensinavam, eles praticavam. E o resultado disso era toda essa comunhão, toda essa explosão de amor, de bênçãos, de atitudes espirituais, de louvor, de adoração, de repartir os seus bens, de modo que ninguém tivesse necessidade. Ou seja, todas elas resultaram de um processo de ensino e também de aprendizagem. Eles foram ensinados e aprenderam. Então Lucas, ao citar as virtudes daquela igreja, ele começa exatamente pela capacidade que ela tinha de aprender aquilo que era ensinado. Hoje, a gente já passou aí tanto tempo de história, né? A ciência já foi tão fragmentada, né? Você tem a pedagogia, a andragogia, você já começa a ter a nova forma de ensinar através dos meios eletrônicos, das redes sociais e tudo mais. Mas as metodologias de ensino, né? Elas tiveram tantos nomes, tantas vertentes, tantos posicionamentos. O ensino tradicional, o trívio, o quadrívio, o construtivismo, né? O Montessori, o montessoriano, né? O Waldorf, o construtivismo e tantas outras, né? Formas de ensinar. Mas por mais que a gente corra, né? Para lá e para cá, né? Tentando explicar, tentando ver a melhor maneira em que se pode ensinar e a melhor maneira em que se pode aprender, isso sempre vai se dar na interação entre alguém que detém algum tipo de conhecimento ou de autoridade e que também se sente no direito e até no dever de fazer isso, e do outro lado, de uma pessoa que busca esse aprendizado, necessita desse aprendizado e aceita e reconhece a autoridade de alguém para ensiná-lo. Então, pode escolher qualquer metodologia de ensino, pode escolher qualquer forma de ensino, ela sempre vai ser relação entre uma pessoa e outra, ou entre pessoas e pessoas, ou entre pessoa e pessoas, ou entre pessoas e pessoa, né? Sempre vai ser numa relação entre seres humanos, no qual um detém um certo conhecimento e tem o direito e tem a autoridade para fazer isso, e o outro ele tem essa necessidade e ele reconhece também essa autoridade que o outro tem de ensiná-lo. Então, eles se colocam nessa condição de ensinar e de aprender. Então, não tem como escapar. Pode escolher a metodologia, né? Uma coisa que às vezes eu ensino também para as pessoas, eu já ensinei isso aí várias vezes, é que muitas vezes o ensino ele não depende só de quem ensina. Você pode ter o melhor professor do mundo e não aprender nada. E eu até acredito que você pode ter o pior professor do mundo e aprender muito. Eu acredito nisso. Eu acredito que, num certo sentido, você precisa ter um professor bom e ter um bom aluno. Essa é a situação ideal. Concordo com você, não vamos discutir isso. Mas não é sempre assim. Às vezes temos bons professores e somos maus alunos, às vezes nós temos maus professores e somos bons alunos. Mesmo um professor ruim pode nos ensinar muitas coisas, porque vai depender do nosso interesse, de ir um pouco além, né? Então o professor ensinou alguma coisa, vai para casa, hoje a gente tem tanto recurso, né? Rever aquele conteúdo, amplia aquele conteúdo, dialoga com alguém que pode acrescentar alguma coisa nova. Então mesmo que o professor seja ruim, ou tenha falhado com você ainda não tá desculpado de não aprender. Você pode continuar a aprender. Ele já te deu os caminhos, te deu ali as mínimas direções e você pode desenvolver além dele. Então,
eu nunca aconselho ninguém a reclamar e a brigar com o professor. Eu estou até lembrando aqui de uma matéria ao longo da minha vida que foi história. Olha, justo história, que eu gosto tanto. Quando eu estudava no Senai, a professora, ela chegou no final do semestre, ela falou assim: eu vou passar você na minha matéria porque eu não aguento mais você. Eu ouvi isso de uma professora. Eu ouvi isso. Até hoje, eu não sei por que eu travei na matéria dela. Só que hoje, qualquer coisa que eu vou ler, que eu vou escrever, eu faço um registro histórico de tudo que eu faço. Eu gosto muito de história. E eu tive uma dificuldade enorme com ela. O problema é que eu ia tão bem em todas as outras matérias que eu acho que ela nem podia me reprovar. Então, eu passei por isso. Eu fui empurrado numa matéria lá no Senai Suíço, que era extremamente exigente, porque simplesmente eu não consegui nota suficiente para passar, e a professora me empurrou porque ela disse que não aguentava mais olhar para minha cara. Então, eu fui um péssimo aluno para ela, eu fui horrível para aquela professora, e ao invés dela insistir mais comigo, ela se livrou de mim. Ela sabia talvez que eu fosse me virar, eu não podia me reprovar, eu não tenho mais como recuperar esse histórico e tentar entender o que aconteceu comigo. Mas é um processo em que existe toda essa dificuldade, todos esses desafios. Agora você imagina no reino de Deus, não é? Em que a gente está lidando com as coisas maiores, grandiosas, mais importantes, que tem a ver com a vida e com a morte, com o nosso relacionamento com Deus, com a nossa espiritualidade, a nossa saúde espiritual, as batalhas, as guerras espirituais que a gente tem contra o pecado, contra o diabo, contra a nossa carne, contra as nossas más ideias, intenções, ou seja, o pecado que é em nós. Então, esse é o processo dos mais importantes, tá? Então, a gente tem que reconhecer isso. Então a gente tem alguns desafios, né? Um deles eu já coloquei, vou colocar os outros, né? O primeiro deles que a gente tem hoje, né? É essa sensação de que basta a gente dar um Google, né? Que a gente vai aprender as coisas, né? Então a gente tem uma falsa sensação de que a facilidade com a qual a gente acessa informação é sinônimo de que a gente está aprendendo muito ou de que a gente está se desenvolvendo muito. Isso é muito falho. Não confunda excesso de informação com aprendizado. Excesso de informação significa excesso de informação. Porque a informação, ela nem sempre vem carregada de conhecimento verdadeiro. Você pode estar ouvindo muita coisa e coisas falsas, coisas fragmentadas, coisas desconectadas, visões parciais, visões distorcidas. Então a gente tem que ter cuidado, ou seja, a gente tem que procurar, principalmente com relação à palavra de Deus, tentar dar um passo a mais, tentar aproveitar um pouco mais e não ficar só com essa mentalidade Google, das informações rápidas, tá? Isso é muito perigoso. A gente vive um tempo também de proliferação de ideias novas, né? Então é muito fácil a gente se encantar com as novidades e da possibilidade de resolver problemas e de chegar a certos tipos de conhecimento por invenções novas. Primeiro que muitas vezes não são nem invenções novas, né? Não são nem coisas novas, são reedições de coisas antigas que deixaram de funcionar porque não funcionavam e alguém tira aquela sujeira do fundo do baú do conhecimento e tenta empurrar para as pessoas compram. Então tem que ter muito cuidado com ideias novas e novas maneiras de aprender as coisas. O outro desafio que a gente precisa lembrar é que aprender é um processo lento, doloroso e sinuoso. Aprender dói porque cria um choque, né, com as nossas convicções, tira a gente da nossa aquela linha de pensamento e pode mostrar para a gente que está errado, que a gente tem que trilhar novos caminhos, porque aprender não é só ter informação, mas é internalizar essa informação com a nossa vida para que tenha transformação e para que mexa com a nossa prática. Então, pode ser algo que leve muito tempo. Aprender de verdade, como eu disse aqui, né? É algo lento, doloroso e o caminho é um caminho difícil. É um caminho bastante difícil, tá? E um outro problema, né? Que é essa pressa, né? Por respostas rápidas, né? Dá às pessoas aquela assim, a sensação de que para elas aprenderem, alguém precisa sempre dar respostas prontas e rápidas para elas, e nem sempre é possível, né? Então, eu vejo as pessoas hoje reclamando. É lógico que rede social é outro ambiente, né? Mas na maior parte das pessoas têm preguiça de ler,
se elas veem um livro um pouco mais grosso, elas já não querem, elas acham estranho pessoas que leem livros muito grossos, acham que essa pessoa é de outro planeta. Se elas recebem uma resposta, olha, para você entender isso, primeiro a gente precisa ver isso, primeiro ver aquilo, primeiro ver aquilo, primeiro ver aquilo, aquilo outro, a pessoa às vezes já desanima do processo. Então, muitas coisas no reino dos céus, elas dependem de um desenvolvimento, de um passo a passo, e de coisas, como eu disse aqui, que podem durar anos. Então, essa febre por respostas rápidas, meio do Google, né? Ela é muito complicada, porque ela depende, né, dessa coisa, né? Então, os conselhos, né, que a gente tem para dar nesse processo de aprendizagem, num certo sentido, já estão dados aí, mas acho que vale a pena a gente revisar. Primeiro, então, cuidado com essa mentalidade Google, né? Ou gugólica, essa mentalidade gugólica, né? De achar coisas rápidas, né? O ensino ele acontece a partir de uma autoridade, de uma relação de autoridade, de uma relação de conhecimento e de um comprometimento de um longo prazo. E que é um processo de relacionamento bastante difícil, né? Então, a tradição também é algo importante. Mais do que aprender coisas, a gente tem que saber de onde elas vêm, qual a origem delas. Então, a gente tem que caminhar junto com a história, caminhar um pouquinho junto com o conhecimento, para que o nosso conhecimento seja algo realmente sólido. Por isso que a gente tem que conhecer a história, tem que conhecer a tradição, a história do pensamento, de onde vêm as ideias, de onde vêm as doutrinas, né? E sempre prefira, né, as ideias, as histórias antigas, as que são testadas, que são aprovadas, que foram vividas, que foram ensinadas, porque elas com certeza elas têm mais valor do que as ideias novas, tá? Vai por mim, tá? E lógico, né, para fechar aí, o processo de aprendizagem de ensino é duro, longo e sinuoso para os dois lados, tanto para quem ensina quanto para quem aprende. Então a gente quando é crente, a gente está na igreja, uma das coisas que a gente faz na igreja é aprender o tempo todo e ensinar o tempo todo. Alguns são mestres, doutores, alguns têm realmente o chamado de Deus para ensinar, mas também devem se colocar na função de alunos, de se manterem constantemente aprendendo, e todos têm que aprender. Então, igreja, né, o reino dos céus, o reino de Deus, é um lugar de muito aprendizado, e que a gente não tem, então, no nosso coração esse desejo por fast food espiritual, por coisas, por novidades, que a gente também não se enfade, né? Não fica enfade, tá certo? Enfadonho, enfadar, né? Enfade, estranho, acho que eu nunca usei essa palavra. Que o ensino não seja enfadonho para nós, a gente sempre arruma um jeito diferente para falar. Que o ensino não seja algo enfadonho para nós, que a gente sempre tenha interesse, mesmo aqui, né, se alguém não tiver tanta habilidade para ensinar, se de repente num dia a gente está cansado, o professor está um pouquinho mais despreparado, é o que eu disse para vocês, não há desculpas, a gente tem que assumir a responsabilidade pelo nosso aprendizado no reino dos céus. E que os nossos relacionamentos também sejam longos, e que nos permitam viver os dias felizes e os dias enfadonhos juntos, porque os dias enfadonhos também são dias de reflexão, são dias de aprendizagem, né? Fazendo até um paralelo com o que eu falei aqui, né? Tem gente que só quer aprender nos dias de sol, né? Não quer aprender nos dias de chuva e de frio, né? Mas os verdadeiros alunos, faça chuva, faça sol, estão lá na Escola Bíblica Dominical, estão aqui no Pão das Três, estão lá no culto do YouTube, estão com a sua Bíblia na mão, estão prestando atenção, estão pesquisando, estão comparando, não estão com essa mentalidade de fast food espiritual e a mentalidade do Google, né, de faz uma pesquisa rápida, já vamos para frente, não, querem se aprofundar, querem conhecer. É assim que as coisas se desenvolvem no reino dos céus, tá bom? Não se enfade, não, tá bom? Não deixe que as coisas se tornem enfadonhas para você. Seja sempre um bom aluno. Não copie o meu exemplo lá no Senai, quando eu, por algum motivo, travei em história e a professora se livrou de mim. Não faça isso. Tá? Seja sempre um bom aluno, um aluno interessado. Deus abençoe, então, a sua vida. Vamos orar? Então, a gente tem... Apareceu uma coisa aí?
Vamos começar aqui pelos pedidos novos. Opa, hoje tem 3 aqui. A Ruth Lopes, tá longe, né? Tá aqui do outro lado da rua. E a Lourdinha Almeida D pedem oração por suas famílias. Vamos orar sim, tá, irmã Ruth? Lourdinha também. Essas irmãs aí, vamos orar por suas famílias. A irmã Maria das Neves pede oração pelo meu José, pois ele não está bem. Tá bom? Deus abençoe a vida também. E a Hélia pede pela pressão arterial que está oscilando muito. Opa, está acompanhando. A pressão está subindo e descendo. Tá bom? Deus te abençoe, Hélia. Se cuida aí e que os médicos possam descobrir aí, que haja medicação, que se descubra aí realmente a origem, tá? A gente está orando pela família do Vinícius, que era um pedido da Ivone, da nossa irmã Ivone, né? O Vinícius acabou falecendo na quarta-feira, ele já estava aí presente nas nossas orações, acabou falecendo. Vamos orar pela família enlutada. A Laudir, ela deixou um pedido pela nossa irmã Sueli, né? Sueli já foi membro da nossa igreja, mora lá no interiorzão, lá longe, lá em Tupã, bem longe, né? E ela perdeu um sobrinho dela chamado Rogério, né, num acidente, uma notícia daquelas assim que assusta, que abala a família. Vamos orar pela vida dela. A Andréia também já foi compartilhada aí nos grupos, né, o pastor também já comentou, ela pedindo oração para que ela está com infecção no dedo, né, um acidente lá que ela teve durante uma cirurgia, né, a Andréia é cirurgiã dentista, né. Então, nós vamos orar pela vida dela, porque a doença, infelizmente, está evoluindo um pouco, né? Tá com infecção bastante forte no dedo, aí vamos orar pela vida dela. Além desse, tá ligado à família também, que é o pai. Gente, caiu o vídeo aqui, ele cortou, na verdade, a conexão. Não foi uma simples parada do vídeo, tá? Então, a gente teve que começar um vídeo novo. Depois a gente pede aí para o pessoal dar uma emendada aí nos 2 vídeos aí e publicarem lá no YouTube pra gente, tá? Vê se é isso, o pessoal já retornou, está retornando aí. Tá? Tá bom, gente? Então, foi isso que aconteceu, tá? O vídeo caiu mesmo, o Facebook por algum motivo cortou aí a conexão, ou foi alguma coisa de internet. Eu não estou nem usando Wi-Fi, todos os vídeos do Pão das Três a gente usa o 4G, porque por algum motivo, mesmo quando a conexão do Wi-Fi é bem forte, às vezes ele cai. Então a gente tem usado aí o 4G e não tem tido problema, né? Lá no começo a gente teve algumas dificuldades, passamos aí um bom tempo sem dificuldades e hoje caiu, tá? Então são coisas que acontecem aí. Tá, então nós temos todos esses pedidos aí de oração, a gente vai tá acompanhando aí nesse momento, tá bom? E se de repente aparecer mais alguma coisa, a gente pode orar, tá bom? Então é isso aí, vamos colocar esses pedidos aí nas mãos do Senhor, tá? Pedindo então a bênção dele, a sua presença então nas nossas vidas, tá? E a resposta dele às nossas orações. Vamos orar? Pai, muito obrigado, tem intercedido, e só o Senhor, ó Deus, é quem sabe e conhece as reais necessidades pelas quais elas estão passando, pelas quais, ó Deus, elas estão vivendo, que as leva, ó Deus, a nesse momento pedir oração. Peço saúde para os seus familiares, peço principalmente, ó Deus, a salvação, ó Deus, dos familiares que porventura ainda não têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ó Pai, de suas vidas. Eu quero também te agradecer, ó Deus, pelo pedido da Maria das Neves, que pede oração pelo José, acredito que seja seu esposo, que não está passando muito bem no dia de hoje, que a tua graça possa abençoá-lo, assim como eu peço também a tua bênção pela saúde da Hélia. A Hélia, ó Deus, está se queixando das oscilações, ó Deus, na sua pressão. Pedimos, ó Pai, que os cuidados, ó Deus, os cuidados médicos, pedimos que o Senhor dê também tranquilidade, ó Deus, e paz ao coração da Hélia, porque muitas vezes diante de problemas assim, nós também nos preocupamos, e peço que o Senhor tranquilize, ó Deus, o coração dela, e ajude os médicos, ó Pai, a descobrirem exatamente, ó Deus, pelo que ela está passando. Oramos pela vida, ó Pai, das pessoas, ó Deus, enlutadas, das famílias enlutadas, como esse pedido da nossa irmã Sueli, como esse pedido, ó Pai, da nossa irmã Ivone, Pai, que perderam, ó Deus, familiares, pessoas próximas, pessoas amigas, e oro, ó Deus, para que o Senhor console, ó Deus, o coração
dessas irmãs, console, ó Deus, o coração, ó Pai, dessas famílias. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem guardado, ó Deus, a nossa igreja, tem guardado, ó Deus, a vida dos pastores, nos tem protegido, e mesmo nesse período, ó Pai, de afastamento social, o Senhor nos tem dado condições de continuar orando, de continuar pregando, de continuar, ó Deus, ensinando a Tua palavra. Nos ajuda, ó Deus, a perseverar, ó Deus, como dissemos hoje, no ensino, na aprendizagem, e que, ó Deus, a Tua graça, que de fato é o único alimento e o único sustento que realmente temos, jamais nos falte, ó Deus, e que as nossas dificuldades também, ó Pai, não nos afastem e não nos permita, Pai, desanimar, ó Pai, diante dos grandes desafios que temos. Muito obrigado, nós oramos e te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. É isso aí. Irmãos, a gente tem comentado aí bastante, né, a respeito aí de retorno. Então, um irmão pergunta, outro pergunta. Primeiro que a gente dá graças a Deus, porque o pouco que eu converso às vezes com irmãos de outras igrejas, a gente vê que outras igrejas fazem impressão, há pessoas que às vezes até criam dificuldades, né? Não, tem que retornar, criam teorias conspiratórias, e a gente sabe que a gente está vivendo um momento assim de muita dificuldade, né? Então, a gente está lidando realmente com uma doença bastante grave, que tem aí ceifado a vida de muitas pessoas. Os números continuam elevados. Quando a gente acompanha, e a gente tem acompanhado as decisões, às vezes alguém diz para a gente assim, a igreja voltou, a igreja tal voltou. A gente chega lá, às vezes até voltou, mas uma ou duas igrejas que muitas vezes as pessoas usam como exemplo, enquanto outras 200, 300 ainda continuam fechadas e fazendo os seus cultos online, como a gente tem feito. Então a gente tem que ter essa honestidade, né, de não fazer uma simples seleção de dados para defender a nossa tese. A gente tem que olhar a coisa de uma forma mais ampla. Então a gente vê que essas igrejas ainda estão assim com 10, 15% da sua frequência, por dois motivos. Primeiro, que elas têm que limitar bastante a participação das pessoas, porque existem distâncias, né? Então, por exemplo, a nossa igreja tinha 300, 400 pessoas num culto, mas o nosso templo é um templo pequeno. Você imagina que a gente vai poder pôr quantas pessoas lá? 50, 60, talvez, né? Então, já começa por aí. As pessoas, na sua maioria, têm medo, porque elas muitas vezes são pessoas do grupo de risco, tem pessoas no grupo de risco dentro das suas casas, e elas precisam preservar isso, né? A gente vê as próprias autoridades aí, às vezes avançando um pouco, às vezes recuando. Estamos assistindo lá na Europa, parece que já uma segunda onda, né? É a maneira como eles descrevem isso, já está acontecendo. Então a gente tem que ter muito cuidado, tá? A nossa igreja é uma igreja composta por muitas pessoas idosas, não é? Então, mesmo que a gente retornasse às atividades agora, os idosos não poderiam participar. Então a gente precisa também ter um comportamento equânime. Eu não quero que vocês se enganem achando que os pastores da igreja estão desinteressados com o retorno das atividades presenciais, porque nós não estamos. Os irmãos podem ter certeza absoluta que a saudade que a gente sente, que a necessidade que a gente sente e dos ganhos que a gente tem em termos de aprendizagem, de contato, de crescimento, de desenvolvimento da igreja, quando as coisas são presenciais, a gente tem mais do que vocês. Só que a gente também tem responsabilidade, né, com a saúde, com tudo. Então, mantenham-se firmes, tá bom? Uma outra coisa que a gente tem reforçado bastante, não desanimem na participação dos cultos online. Continuem participando, assistindo, vendo, compartilhando, porque a gente está chegando numa fase em que a gente começa a ser provado, né? Como eu disse aqui, perseverança no ensino e aprendizagem, a gente é provado. Então é muito comum todo mundo começar a corrida, né, com aquela força e depois ir perdendo a força até desanimar. Então a vida cristã é mais parecida com uma maratona do que com uma corrida de fundo, né? Não é uma corrida de explosão para ver quem chega mais rápido, mas é uma corrida de resistência, onde a gente tem que correr durante muito tempo, tá? Então, fiquem conosco, continuem presentes, participando das atividades e esperando
e orando como nós estamos, para que o Senhor nos permita voltar o mais breve possível. Deus abençoe então a vida de todos vocês. Amanhã tem Pão das Três novamente com o pastor Márcio Sarraf. Como eu disse, fiquem aí todos atentos, tá? Fiquem em paz, boa tarde, Deus abençoe.